Boa noite, bem-vindos a mais um boletim informativo do município de Passos de Ferreira. Está a decorrer no nosso concelho a operação de limpeza e desinfecção de todos os contentores de lixo indiferenciado. Durante o dia de hoje foram iniciados os trabalhos de limpeza e desinfecção em mais de 2.000 contentores existentes no concelho de Passos de Ferreira. Esta medida, para além de garantir a higiene e salubridade dos equipamentos, permite reforçar as garantias de segurança por parte de todos os cidadãos neste contexto pandémico que atravessamos. Nos últimos dias, o mesmo serviço de limpeza e desinfecção foi também realizado em todos os ecopontos instalados no nosso concelho. Aproveitamos para reiterar o apelo no sentido do lixo indiferenciado ser sempre colocado dentro dos sacos de plástico devidamente fechados antes de serem colocados nos contentores. Informamos que em residências habitadas por cidadãos infectados com a Covid-19, técnicos da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia estão a proceder à recolha dos resíduos urbanos. Durante esta fase pandémica, este serviço continuará a ser realizado, garantindo assim a segurança de todos. Desde há 10 anos que a Câmara Municipal dispõe de um gabinete de inserção profissional, um serviço que presta apoio a pessoas desempregadas. Tem sido e continua a ser uma oportunidade para muitos dos nossos concidadãos. Os colaboradores do município, Márcia Silva e Magno Andrade, responsável pelo Gabinete de Inserção Profissional, explicam-nos um pouco mais sobre este serviço. A Câmara Municipal dispõe de um Gabinete de Inserção Profissional vocacionado para ajudar os nossos concidadãos desempregados. É uma oportunidade que se deve ser aproveitada por quem precisa. O nosso colega Magno Andrade, técnico superior no município, animador do Gabinete de Inserção Profissional, pertence à Divisão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, está hoje connosco para falar deste projeto que existe há cerca de 10 anos. Boa noite, Magno. Então, em que é que consiste este gabinete? Olá, boa noite. O Gabinete de Inserção Profissional consiste em articulação com o IFP, mais concretamente o Centro de Emprego na Fiel, consiste em ser um serviço de proximidade para com os cidadãos do concelho. Encontrando-se atualmente em funcionamento na Casa da Cultura de Friamonte. O Gabinete de Inserção Profissional tem 3 grandes eixos de intervenção. O primeiro eixo é a inserção e reinserção de jovens e adultos desempregados, através da captação de ofertas de emprego e posterior encaminhamento dos utentes para as mesmas. O segundo grande eixo resume-se à integração dos empregados em formação profissional. E aí nós temos 2 grandes áreas. Temos os cursos EFA, que é a Educação e Formação de Adultos, onde é uma excelente oportunidade para quem está desempregado para aumentar as suas habilitações escolares. Quem entra com o 4º ano sai com o 6º, quem entra com o 6º sai com o 9º e quem entra com o 9º sai com o 12º ano. Normalmente são formações que têm a duração de 7 horas diárias e que pode demorar entre 8 a 18 meses de atividade, dependendo do grau de escolaridade que vão sair. Outra grande área é os chamados cursos de vida ativa. Estes cursos de vida ativa são pequeninas formações de 175 horas que visa dotar o utente de formação específica na área escolhida pelo mesmo, dentro da oferta formativa que nós temos, ok? Aqui são 4 horas de formação e no final o utente então sai com a formação específica na sua área de preferência. O terceiro grande eixo que o Gabinete de Inserção Profissional executa é o MAP, ou seja, é um modelo de acompanhamento personalizado. O que é isto? Dão pequenas ações de formação ou podemos lhe chamar também sessões coletivas de emprego, onde são abordadas várias áreas, desde áreas como direitos e deveres para os utentes, soft skills, questões práticas de emprego, técnicas de procura de emprego, tudo áreas de interesse para que o desempregado saia melhor preparado para enfrentar o mercado de trabalho. Então quer dizer que o gabinete tem tido muito sucesso? Sim, alguns dados que nós temos dos últimos 9 meses, posso lhe dizer que já atendemos 2.405 utentes. Destes 2.405 utentes, 66 sessões de informação sobre medidas ativas de emprego e informação, oportunidades de emprego e programas comunitários.
7 sessões de divulgação de oferta e planos formativos, 5 sessões de apoio à procura de emprego e desenvolvimento de atitude empreendedora, nomeadamente técnicas de procura de emprego. 392 utentes foram encaminhados então para ações de formação e tivemos também 41 apresentações de desempregados ou ofertas de emprego. Devido a esta pandemia que estamos a passar, o Gabinete de Inserção Profissional está em regime de teletrabalho, estando disponível para esclarecimento de dúvidas, pedidos de declaração, envio de baixas médicas, entre outras situações. Ficamos a conhecer então o Gabinete de Inserção Profissional da nossa Câmara Municipal. Hoje, Gabriela Torres aborda uma questão muito pertinente sobre a validade das receitas médicas. Explica-nos que os prazos de validade são prolongados automaticamente enquanto durar o estado de emergência. Olá, boa noite. Hoje o Gabinete de Apoio ao Consumidor quer falar-vos relativamente às receitas médicas. Sei que toda a gente anda preocupada com essa questão, tenho as minhas receitas caducadas, será que eu tenho que me dirigir ao centro de saúde para fazer a renovação das receitas? Tenho um bocadinho de receio de me dirigir ao centro de saúde e têm toda a razão. Devem evitar ao máximo deslocar-se ao centro de saúde apenas e só para renovar as vossas receitas. Assim sendo, o Estado criou um regime excepcional para o prolongamento das receitas caducadas. Vamos imaginar que a sua receita médica terminou a validade no dia 18 de março. O que é que tem que fazer? Nada. As receitas são renovadas automaticamente e por mais 6 meses. Pega nessa receita que tem em casa, dirige-se à sua farmácia de serviço e levanta a sua medicação como normalmente o fazia. Isto vai durar enquanto o estado de emergência estiver em vigor, que em breve esperemos que termine. O Gabinete de Apoio ao Consumidor deseja-vos uma boa noite, fiquem bem, fiquem em casa. Na rúbrica Visite em Casa, fomos visitar o Mosteiro de Ferreira, localizado na freguesia de Ferreira. Na reportagem em que mostramos, o Padre João Pedro e a diretora da Rota do Românico, Rosário Machado, guiam-nos nesta visita. Bem-vindos à Igreja do Mosteiro de São Pedro de Ferreira, uma igreja românica do século XIII, única em Portugal. É um privilégio, sem dúvida, entrar por uma Galilé. Muito poucas igrejas românicas ainda hoje têm a sua Galilé intacta, como a Igreja do Mosteiro de São Pedro de Ferreira, e é um espaço único em termos de dimensão e de área de uma igreja medieval. A Igreja de São Pedro de Ferreira é, sem dúvida, um exemplo ímpar no românico europeu, mas também no românico português, pelas suas características escultóricas, pela sua área espacial, mas também pela sua capela-mor. A nível da arquitetura, é uma igreja que foi construída de uma só vez, que não era muito comum. Habitualmente construía-se a capela-mor e depois, consoante as verbas dos mecenas, dos homens nobres da altura, ia-se construir a nave. Neste caso, a vontade de erguer aqui uma igreja sobre um solo que já era sagrado, porque já há referência a uma igreja primitiva desde o início do século X. Podemos ver um conjunto de músicos no arco da Capela-Mor e podemos ver também alguns elementos escultóricos extremamente simbólicos nesta igreja. Tem uma dimensão que nos remete para uma dimensão espiritual, aquilo que o românico nos queria dizer, que é toda esta amplitude através dos seus contrafortes, que nos dá uma altura e uma dimensão em termos de esquadria mestra. É sem dúvida um elemento exemplar que integra a Rota do Românico desde o seu início, mas é sem dúvida também uma descoberta para agentes de Passos de Ferreira e um motivo muito grande de orgulho, porque é um elemento de quase 1000 anos que nos mostra a grandeza destas terras. Podem ainda verificar no site da Rota do Românico mais informações e fazer também uma visita virtual.
E convido-vos a todos este fim de semana, que é Dia dos Monumentos e Sítios Históricos, Dia Internacional dos Monumentos e Sítios Históricos, a descobrir aquilo que a Rota do Românico vos lança como desafio e a descobrir o vosso património, começando desde logo pela Igreja do Mosteiro de Ferreira. O Mosteiro de São Pedro de Ferreira é um marco muito importante da presença da comunidade cristã nestas terras de Ferreira. Este mosteiro é tão antigo quanto a nação. Ao longo de séculos viu muitas coisas impressionantes. E neste momento sente certamente a falta das cerca de 300 pessoas que todos os domingos vêm aqui, até sua casa, para celebrar a Eucaristia. O patrono deste mosteiro é São Pedro, Pedro que significa rocha, um nome bem apropriado para apadrinhar esta igreja. Neste tempo não podemos vir cá, mas cada um em sua casa poderá aproveitar bem o tempo para estar com a família, também para refletir, ler e rezar. Este mosteiro continuará aqui, de pedra e cal, a aguardar tempos mais prósperos. Até lá, perseverança. Terminamos mais um boletim informativo. Voltamos amanhã. Fique em casa, por si e pelos outros. Até amanhã.